Vamos lá. Boa tarde. Hoje é dia 17 de julho, dando andamento ao nosso processo de aprendizagem. A gente vai pegar a questão 59. Na questão 59, a gente vai ter que analisar mais dois conceitos trazidos pelo artigo 6º, que é o conceito de pré-qualificação e o que é credenciamento no processo licitatório. Primeiro, vamos analisar o que é pré-qualificação. De acordo com o artigo 6º, pré-qualificação é um procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de licitação total ou parcial dos interessados do objeto da licitação. Credenciamento é o processo administrativo de chamamento público em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Nesta questão aqui, ele diz assim: de acordo com a nova lei de licitação, credenciamento. O que é credenciamento? É o procedimento seletivo prévio à licitação. Está falso. Esse procedimento seletivo prévio à licitação não é credenciamento, é pré-qualificação. O credenciamento é o processo administrativo de chamamento público em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando forem convocados. Questão número 60. Janice é agente da contratação de certo órgão estadual que, vamos lá, Janice é agente da contratação de certo órgão estadual que, no exercício de suas atribuições, foi consultada acerca da necessidade de realização de uma licitação para cada contratação relativa à compra de materiais de escritório que são constantemente adquiridos para o regular funcionamento da atividade administrativa, tais como papel, caneta, cartuchos de impressora, dentre outros. Eu vou ler mais uma vez para que fique bem claro. Janice é agente de contratação de um determinado órgão estadual, que no exercício de suas atribuições foi consultada acerca da necessidade de realização de uma licitação para cada contratação relativa à compra de materiais de escritórios que são constantemente adquiridos para o regular funcionamento da atividade administrativa, tais como papel, caneta, cartucho de impressora, dentre outros. Ou, se há na lei de licitação algum procedimento que possa instrumentalizar contratações futuras, sem a realização de um novo certame a cada contrato, considerando que existem diversos fornecedores interessados no objeto da avença. O questionamento é o seguinte: toda hora a gente tem que comprar papel, caneta, cartucho, impressora. Foi perguntado a Janice se cada vez que eu tiver que comprar, se cada vez eu vou ter que abrir um procedimento administrativo licitatório, ou se existe na nova lei de licitação algum instrumento que possa instrumentalizar essas contratações futuras sem necessariamente realizar um novo procedimento licitatório. Diante da aludida situação, a Janice deveria afirmar que poderia ser utilizado um sistema chamado de sistema de registro de preços, mediante a realização de licitação na modalidade pregão ou concorrência, a fim de viabilizar as contratações futuras almejadas, durante o prazo de validade da respectiva ata de registro de preços. Primeiramente, vamos ver qual é o conceito de registro de preço. O registro de preço é um conjunto de procedimentos para a realização mediante contratação direta ou licitação na modalidade pregão ou concorrência, de um registro formal de preços relativo à prestação de serviços, à obra e à aquisição e locação de bens para contratações futuras. Então, eu entendi mais ou menos isso aqui. Deem uma olhada aqui, por favor.
Licitação para registro de preços. Vamos entender um pouquinho dessa dinâmica. Decorrente de conveniência e oportunidade, ou seja, não é um ato vinculado, a administração vai realizar o registro de preços. Se houver conveniência e oportunidade, o poder público pode licitar com a finalidade de contratação posterior, registrando os preços. É só pensar naquele exemplo. Eu não quero comprar agora o papel, mas na hora que eu precisar comprar, eu já quero ter alguém pronto para me vender. Registro de preços decorre de conveniência e oportunidade. O poder público poderá licitar com a finalidade de uma contratação posterior, registrando-se os preços. Isso ocorre nos casos em que a administração contrata determinado serviço com frequência, por exemplo. Uma repartição precisa de papel o ano inteiro. Sendo assim, ocorre a licitação para registrar os preços, conforme previsão do artigo 82 da nova lei de licitação. Vamos entender um pouquinho essa dinâmica aqui. O artigo 82 da nova lei de licitação diz assim: o edital de licitação para o registro de preço observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre 1. Vamos lá. As especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida, a quantidade mínima a ser cotada de unidade de bens ou, no caso de serviços, de unidade de medida, a possibilidade de prever preços diferentes quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes, em razão da forma e do lugar de acondicionamento, por outros motivos justificados no processo. A possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela, e o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto. Menor preço ou maior desconto sobre a tabela de preços praticadas no mercado. Olha essa questão de procurador do município de Natal, no Rio Grande do Norte, que foi considerada correta a seguinte assertiva. No sistema de registro de preços, o critério de julgamento da licitação será o de menor preço ou de maior desconto sobre a tabela praticada no mercado. Lindo! Continuando. As condições para alteração de preços registrados, o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em apreço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo na condição de ata que tenha registrado um quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preço e suas consequências. Importante. O registro de preços não obriga a administração a contratar com o vencedor, não havendo garantia nenhuma ao mesmo, pois não há vinculação. Olha o que diz essa questão. No concurso de promotor de justiça de Roraima, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: a existência de preços registrados obriga a administração a contratar com os respectivos fornecedores. Falso. Uma vez que a ata de registro de preços é produzida mediante licitação, que determina as condições para a contratação futura de compras e serviços. Isso aqui é uma comodidade da administração, mas ela não é obrigada a licitar com quem registrou o preço ali. A licitação não é para comprar a caneta, a licitação é para registrar o preço ali. E a administração, em momento oportuno e conveniente, se entender, ela comprar o objeto daqueles que já estão registrados. No registro de preços, os licitantes apresentam o valor unitário dos produtos. Não há valor exato a ser adquirido pela administração, apesar que deve ser apresentado o valor máximo de contratação. Dessa forma, o ente licitante poderá adquirir nenhum, um ou a quantidade máxima apresentada.
Quando finalizada a licitação, o ente registrará os preços no sistema de cadastros, que é uma ata de registro de preços, com a validade de 1 ano, prorrogável por igual período. Isso aqui eu quero que tu guardes. Nesse interregno, a administração pública poderá contratar quantos bens forem necessários, até o limite máximo, sem novo procedimento licitatório, ensejando a economia e a eficiência. Observação: o registro de preços poderá ser utilizado tanto para contratação de bens e serviços, inclusive de engenharia, assim como para contratação de obras públicas, garantida a revisão periódica dos preços registrados. Para que haja execução de obras por meio de registro de preço, deve haver projetos padronizados, sem complexidade técnica e operacional e necessidade permanente do órgão. Artigo 86 da lei diz: o órgão ou a entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do procedimento licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação. Entendido isso, eu venho para cá. Mais uma vez, a Janice é agente de contratação de certo órgão estadual, que no exercício de suas atribuições foi consultada acerca da necessidade de realização de uma licitação para cada contratação relativa à compra de materiais de escritório, que são constantemente adquiridos para o regular funcionamento da atividade administrativa, tais como papel, caneta, cartucho, entre outros. Ou se haveria, na nova lei de licitação, algum procedimento que visasse instrumentalizar contratações futuras. A palavra-chave aqui é contratações futuras, sem a necessidade da realização de um novo procedimento licitatório. O instrumento para isso é o chamado Sistema de Registro de Preços, que vai abrir um procedimento licitatório para que os entes interessados possam registrar naquele órgão o valor unitário daquele bem, para fins de contratação futura com a administração. O fato de você ter ali registrado o valor não significa que a administração vai licitar com você, mas se ela quiser, no momento em que ela for abrir esse procedimento de compra, e ao invés de abrir um novo procedimento licitatório, buscar o seu ganhador ali na ata de registro de preço, ela pode. Diante da situação, a Janice deveria afirmar que poderia ser utilizado o sistema de registro de preços, mediante a realização de licitação na modalidade pregão ou concorrência, a fim de viabilizar as contratações futuras almejadas, durante o prazo de validade da respectiva ata, que é de 1 ano. Sistema de registro de preços é um conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e à aquisição e locação de bens para contratações futuras. Próxima questão. Perceba o quanto cai o artigo 6º e a gente tem que conhecer os conceitos previstos no artigo 6º. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é correto afirmar que o procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital e destinado à análise das condições de habilitação dos interessados do objeto, denomina-se diálogo competitivo? Não, gente. Procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital e destinado à análise das condições de habilitação, é chamado de pré-qualificação. O que é pré-qualificação? É um procedimento seletivo antes da licitação, em que eu vou convocar por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. O diálogo competitivo é uma modalidade licitatória trazida pela nova lei de licitação. Fernanda, vamos lá. O que é pré-qualificação? Em voz alta.
procedimento seletivo prévio à licitação. Antes de licitar, eu vou falar assim, ei, gente, quem quer licitar comigo? Deixa eu dar uma olhada se você preenche os requisitos de habilitação. Em voz alta, procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de um edital destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. Próxima questão. Com base na nova lei de licitações e acerca das parceria público-privada e princípios que regem a administração pública, julguem o item a seguir. A nova lei de licitação veda a possibilidade de uso por meio de ata do sistema de registro de preços. Falso, gente. Eu acabei de trazer para você que a nova lei de licitação, ela traz um novo mecanismo a fim de agilizar o processo licitatório, garantir maior eficiência, desburocratizar. Se eu estou vendo que em um determinado local, mensalmente eu tenho que comprar caneta, papel, cartucho. Toda vez que eu tiver que comprar, se eu tiver que abrir um procedimento licitatório, isso vai inviabilizar demais o andamento daquela repartição, daquele órgão. Então, nós temos na nova lei de licitação um instrumento para garantir essa eficiência e desburocratizar o procedimento. Por quê? Por meio de um registro de ata de preço, eu vou ter ali à minha disposição, que já passou por um procedimento licitatório, aquelas pessoas que estão aptas a vender para a administração. O que é essa ata? Eu já sei o que é o registro de preço. O que é essa ata? É um documento vinculativo e obrigacional, com características de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Próxima questão. Com relação às definições previstas na nova lei de licitação e contratos, é correto afirmar que conjunto de agentes públicos pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registros de preços dele decorrente. Eu estou diante do conceito do quê? Gente, olha o que ele coloca aqui. Comissão de contratação. Vamos ver o que é uma comissão de contratação. É um conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar os documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. Uma comissão de contratação nada mais é do que um conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. Já órgão ou entidade gerenciadora é o órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para o registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços. Guarda isso aqui, ó. Órgão ou entidade gerenciadora é o órgão ou entidade da administração responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrentes. Se ele me perguntar o que é conjunto de agentes públicos responsáveis pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preço, isso não é comissão de contratação. Porque se o objeto for registro de preço, isso não vai ser feito pela comissão de contratação, isso vai ser feito pelo órgão ou entidade gerenciadora. Órgão ou entidade gerenciadora. Próxima questão. Artigo 6º. Sobre os conceitos básicos nas licitações, é correto afirmar que contrato de eficiência. O que é isso aqui, professora? Contrato de eficiência. De acordo com a lei,
O contrato de eficiência é aquele cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens. E qual que é o objetivo? Proporcionar economia ao contratante. Um contrato de eficiência, ele visa proporcionar economia ao contratante, na forma, por exemplo, de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. Interessante, né? Sobre os conceitos básicos nas licitações públicas, é correto afirmar que contrato de eficiência é o contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante. O nome desse contrato que gera economia ao contratante é contrato de eficiência. E aí ele diz assim, ó, esse sujeito ele vai ser remunerado com base no percentual da economia que ele conseguiu gerar com aquela obra ou com aquele serviço. Próximo. À luz do que dispõe a nova lei de licitação, é correto afirmar que contrato de eficiência é aquele cujo objeto é a prestação de serviços que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. Lindo! Viu que a gente viu esse conceito uma vez só. E a gente não vai esquecer, porque o processo de eficiência, a palavra eficiência já é algo relacionado à questão econômica, fazer mais com menos, né? Vamos lá, o que é um contrato de eficiência? Processo de repetição. É um contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. Próxima questão. Juiz de Direito TJMS. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado Gama, visando reduzir as despesas do Judiciário Estadual, pretende diminuir o custo mensal com energia elétrica. Assim, o TJ publicou um edital de licitação, cujo critério de escolha será o maior retorno econômico. Olha o tipo de licitação. Os licitantes deverão apresentar o seu projeto e proposta de redução de custo do TJ com energia, de maneira que será remunerado o contratado com base no percentual de economia, ou seja, a sua remuneração será fixada em um percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida pelo TJ na execução do contrato. No caso em tela, conforme dispõe a nova lei de licitação, será firmado entre o TJ do Estado Gama e o licitante vencedor um contrato de eficiência. Manda um coração se eu me fiz entender a partir dessa questão o que é contrato de eficiência, senhores. Sim, né? O que é, portanto, um contrato de eficiência? É um contrato cujo objeto é a prestação de serviços que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens com o objetivo de proporcionar economia ao contratante na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em um percentual da economia gerada. Próxima questão. Sobre os conceitos básicos nas licitações públicas, é correto afirmar que sobrepreço. Prof, o que é sobrepreço? Sobrepreço. Vamos lá? A nova lei de licitação traz esse conceito que eu vou te apresentar aqui nesse momento e a gente vai começar a se familiarizar com ele. Sobrepreço é preço orçado para licitação ou contrato em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado,
seja de apenas um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviços, seja, deixa eu só abrir aqui, seja do valor global do objeto, se a licitação ou contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Sobrepreço é o preço orçado para licitação ou contrato em um valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Isso é sobrepreço. É um preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Entendido isso, a gente vai ver se essa questão está certa ou está errada. Sobrepreço é o preço orçado para licitação ou contratado em um valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Aqui que eu tenho que focar minhas forças. Sobrepreço é o preço orçado para licitação ou contratado em um valor expressivamente superior aos referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou seja, do valor global do objeto, ok? Voltando. Próxima questão, questão 68. Sobre os conceitos básicos das licitações, é correto afirmar que reajustamento em sentido estrito, olha o conceito que ele está pedindo de mim. O que é reajustamento? O que seria reajustamento em sentido estrito? É a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Reajustamento, a palavra é muito autoexplicativa, né? Eu vou reajustar o contrato como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aqui na questão, ele não traz esse conceito, ele diz assim: reajustamento em sentido estrito é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizado para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva, papapá, papapá, papapá. Não. O que ele quer de você é leitura de lei C, que é o que prevê o artigo 6º da nossa lei de licitação. Reajustamento em sentido estrito é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que consiste na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato e que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Próxima questão. Para os fins da nova lei de licitação, quem seria o agente de contratação? O agente de contratação, de acordo com a lei, é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração. Tem que ser servidor efetivo ou empregado público. Por quê? Para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação da licitação. O agente de contratação, portanto, é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até o momento da homologação. Entendido isso, para os fins da nova lei de licitação, o agente de contratação é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para o agente de contratação vai tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, vai executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Próxima questão. Analista judiciário do TJ de Rio Grande do Norte, FGV 2023.
O Valmir não é servidor efetivo dos quadros permanentes da administração pública, mas ele ocupou por 4 anos um cargo exclusivamente em comissão, no estado do Rio Grande do Norte, desempenhando muito bem suas atribuições na área de licitações e contratos, sendo certo que ele não possui nenhum vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, com contratados eventuais da administração pública e que, com o advento da nova lei de licitação, o Valmir buscou capacitação, estudou muito e realizou cursos online acerca do tema, ministrados por entidades privadas. Em razão disso, Lucila, autoridade competente do órgão em que Valmir atua, almeja nomeá-lo como agente de contratação, na forma da Lei 14.133 de 2021, sendo correto afirmar que a designação pretendida não pode ser realizada, na medida em que o Valmir não é servidor efetivo dos quadros permanentes da administração. Isso é verdade. Ele é um servidor de natureza comissionada, e a lei deixa claro que o agente de contratação tem que ser uma pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos, ou seja, aqueles que fizeram concurso público, ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Qual é a função do agente de contratação? Tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Próxima questão. Saímos aqui do artigo 6º. Eu quero lembrar com vocês a importância do artigo 6º. Leitura de lei seca. Conhecer o que, pessoal? Conceitos. Prestem bastante atenção. Nós vamos depois trabalhar mais um pouquinho o artigo 6º na análise da lei seca. Acerca do procedimento de licitação e dos contratos administrativos, conforme a nova lei de licitação, é correto afirmar que o princípio da segregação de funções prevê que cada uma das principais funções dentro do processo de licitação e execução do contrato seja exercida por diferentes agentes públicos. Gente, nós vimos, inclusive na aula de ontem, eu foquei com você o conceito desse princípio, eu quero rever ele aqui contigo. Preste bastante atenção, dê uma olhada aqui no meu material. O que é o princípio da segregação das funções? Através desse princípio, divide-se as funções do processo licitatório entre administradores diferentes para repartir responsabilidades e garantir uma maior lisura e segurança ao processo. Nas palavras de Rafael Oliveira, o princípio da segregação de funções, previstos no artigo 5º da nova Lei de Licitações, consiste na distribuição e na especialização de funções entre os diversos agentes públicos que atuam no processo de licitação e de contratação pública, com o intuito de garantir maior especialização no exercício das respectivas funções e de diminuir os riscos de conflitos de interesses dos agentes públicos. Verifica-se, portanto, que o referido princípio possui uma relação com o princípio da eficiência e o princípio da moralidade. Acerca do procedimento de licitação e dos contratos administrativos, conforme prevê a nova lei, é correto afirmar que o princípio da segregação de função prevê que cada uma das principais funções dentro do processo de licitação e execução do contrato seja exercida por diferentes agentes públicos. Lindo. Artigo 7º, parágrafo 1º. A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em mais de uma função. Vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Próxima questão. A licitação consiste em um procedimento complexo que, além de outros requisitos, deve ser composta por diversos agentes com competências diferentes. Diversos agentes com competências diferentes. Essa definição traduz o princípio da segregação de funções. Artigo 7º, parágrafo 1º.
A autoridade, referida no caput deste artigo, deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Eu tenho neurose de clareza, olha para cá. O que é princípio da segregação de funções? É por meio desse princípio que divide-se as funções do processo licitatório entre administradores diferentes, para repartir responsabilidades e garantir uma maior lisura e segurança ao processo. Nas palavras de Rafael Oliveira, o princípio da segregação de funções previstos no artigo 5º da nova Lei de Licitações consiste na distribuição e na especialização de funções entre os diversos agentes públicos que atuam no processo de licitação e de contratação pública, com o intuito de garantir maior especialização no exercício das respectivas funções e de diminuir os riscos de conflitos de interesses dos agentes públicos. Verifica-se, portanto, que o referido princípio possui uma relação com os princípios da eficiência e o princípio da moralidade. Próxima questão. A licitação será conduzida por um agente de contratação. Quem é esse agente? É um servidor público ou um empregado da administração? Tem que fazer concurso. A licitação será conduzida por um agente de contratação, que é uma pessoa designada pela autoridade competente entre quem? Servidores públicos efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Qual que é o papel do agente de contratação? Tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, até que a licitação seja homologada, reconhecida como legal verdadeira. É o que diz o artigo 8º. A licitação será conduzida por agente de contratação, que é uma pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. 74. Em licitação que envolva bens e serviços especiais. Quando eu falar, gente, em bens e serviços especiais, qual que é normalmente a modalidade licitatória que a gente utiliza? Quem é que lembra? É a concorrência. Compra de bens ou serviços especiais, concorrência. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. É verdade? O artigo 8º, parágrafo 4, diz assim: em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por um prazo determinado, serviço de uma empresa ou de um profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Artigo 8º, parágrafo 4º, mais uma vez. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por um prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. 75. Em licitação na modalidade pregão, vamos relembrar um pouquinho o pregão? O agente responsável pela condução do certame será designado de pregoeiro. Olha o que diz o artigo 8º, parágrafo 5º. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será o pregoeiro. Pregoeiro. Vamos lá, acompanhe aqui comigo, por favor. O que é o pregão? O pregão é o procedimento licitatório que
adota o rito previsto no artigo 17 da nova lei de licitação, no qual se admitem lances verbais e por meio eletrônico, havendo a possibilidade de negociar os preços, sendo a modalidade licitatória definida para aquisição de bens e serviços comuns. Eu quero adquirir bens e serviços comuns. A referida modalidade de licitação será adotada sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado. Aqui nós vimos na aula de ontem que é possível também utilizar o pregão para a contratação de serviços comuns de engenharia. Ontem a gente deu uma olhadinha nisso aqui. A finalidade inicial do pregão, quando ele foi criado como uma modalidade específica das agências reguladoras por meio da Lei 9472 de 97, seria a aperfeiçoamento de habilitação, assim como reduzindo os gastos das contratações por ser mais célere. Após o advento da nova lei de licitações, a sistemática do pregão se modificou, visto que atualmente não há mais diferença de procedimento entre o pregão e a concorrência. Ainda, apresenta-se como critério de julgamento no pregão quem ofereceu o menor preço ou maior desconto. O legislador deveria ter mencionado também o critério do maior preço ou maior oferta para os casos de contratação que envolvam pagamentos ao poder público na linha da jurisprudência TCU. Questão que caiu para promotor de justiça do Amazonas no ano de 2023 e foi considerada correta a seguinte assertiva. Com base na nova lei de licitações e contratos, a modalidade de licitação que é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns e cujo critério de julgamento poderá ser o do menor preço ou do maior desconto é o pregão. Bens e serviços cujo objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado. Deste modo, não há limite estipulado em lei para a realização do pregão. Quem realiza o pregão é o pregoeiro. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º da nova lei de licitações, o responsável pela realização do pregão será o chamado pregoeiro, qual seja, um servidor designado para essa função. Insta a ressaltar que no pregão não haverá comissão licitante, guarda isso aqui. No pregão não haverá comissão licitante, mas poderá ter uma equipe de apoio a fim de auxiliar o pregoeiro, que será o único responsável pela licitação. Finalmente, importa crescer quanto à modalidade ora analisada, que não há vedação constante no 29 da nova lei para sua utilização quando a contratação for para serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, que há vedação, tá, gente? Desculpa. A vedação para sua utilização quando eu quiser contratar serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia comum. Entendido isso, olhe para cá. Considerando a nova lei de licitações e contratos administrativos, julguem o item a seguir. O condutor da licitação na modalidade pregão é denominado pregoeiro, caso seja servidor público, e leiloeiro, caso seja agente credenciado. Falso. Parágrafo 5º. Na licitação na modalidade pregão não é leilão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. O leilão, a gente vai ver, gente, que o leilão, pode ser, né, cometido a leiloeiro oficial ou a servidor, é o que diz o 31, mas o pregão não, o pregão é só para servidor. Próxima questão. De acordo com a nova lei de licitação, é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitação e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, vedado admitir, prever, incluir ou tolerar,
nos atos que praticar, situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. O artigo 9 vai dizer: é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que, gente, não precisa ser o ASN do direito, qualquer situação que comprometa, que restrinja ou que frustre o caráter competitivo do processo licitatório, é vedado. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitação e contratos, admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório. 78. Poderá participar indiretamente da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante. Olha o que ele coloca aqui no artigo 9, parágrafo 1º. Não poderá participar direto ou indiretamente da licitação, é óbvio. Se você trabalha no ente público, você não pode ser licitante. Não poderá participar, seja direto ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas situações que possam configurar conflito de interesses no exercício, ou, após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Questão 79. O servidor público que, ao atuar em procedimento licitatório, tem agido em observância aos regularmente emitidos, tem direito a ser defendido pela advocacia pública na esfera controladora. Até aqui está lindo, a gente já tinha visto essa questão. Mesmo que haja contra ele prova da prática de ilícito doloso. Se houver contra ele prática de ato ilícito doloso, ele não vai ser defendido pelos órgãos da advocacia pública. Olha o que diz o artigo 10 e o parágrafo 1º. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico, elaborado na forma do parágrafo 1º do artigo 5.3 dessa lei, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, a sua representação judicial ou extrajudicial. Não se aplica isso quando houver prova da prática de atos ilícitos dolosos por parte do agente público. Aí ele não vai ser, pessoal, defendido pelo órgão de advocacia pública. Eu queria agora que alguém me ajudasse na análise da questão 80 e seguintes, que a gente vai fazer uma breve revisão de alguns artigos. Vamos lá, quem é que pode? Vamos, meninas. Karine, tá aí? Tô sim, vamos começar. Pode ir lá, meu amor. Lei de licitações e contratos abrange os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados e do Distrito Federal, e os órgãos do poder legislativo nos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Abrange ainda os fundos especiais e as demais entidades controladas direto ou indiretamente pela administração pública. Verdade. Continua. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos estados e do Distrito Federal, e os órgãos do Legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa.
e abrange os fundos especiais e as demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela administração pública. Perfeito. Próxima questão. Para a aplicação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, da igualdade, planejamento, transparência, eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. Perfeito. É a análise do artigo 5º. Questão 82. De acordo com a Lei de Licitações, a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento pode ser o de menor preço ou de maior desconto, é o pregão. Verdade. Pregão é. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. 83. Pode ir lá, amiga? Ou tá ruim aí? Só estou esperando voltar a tela. Você tirou a tela? Não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não está aparecendo aqui a tela. Kívia, você pode fazer a leitura? Acho que a Kívia não tá. Marlice, tá aí? Tá com a garganta inflamada. Vamos lá. Então, eu vou... Então pode ler, Marlice. A Lei 14.133, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aplica-se à alienação e concessão de direito real de uso de bens. Olha lá, pessoal, esta lei aplica-se à alienação e concessão de direito real de uso de bens. Alienação e concessão de direito real de uso de bens. 84. Pode ir lá, Marlice. A Lei 14.133, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aplica-se à compra, exceto por encomenda. Falso, inclusive por encomenda. Eu vou aplicar a lei de licitação, inclusive por encomenda. E a encomenda é 30 dias, lembra, gente? É compra imediata. Esta lei aplica-se à compra, inclusive compra por encomenda. Próxima, 85, Marlice. A lei que estabelece normas gerais de licitação e contratação para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aplica-se à prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados. Olha lá, artigo 2º, esta lei se aplica à prestação de serviço, inclusive serviços técnicos profissionais especializados. 86, vai lá, Marlice. A lei que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, aplica-se à concessão e permissão de uso de bens públicos. Se eu tiver que realizar um contrato de concessão e um contrato de permissão de uso de bem público, antes dessa contratação, eu tenho que fazer o procedimento licitatório. Esta lei se aplica à concessão e permissão de uso de bem público, não esqueçam. Próxima questão, Marlice, 87. De acordo com a Lei 14.133, a concorrência, modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser a técnica e preço.
Olha lá, a concorrência é uma modalidade de licitação para contratar o quê? Bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e também especiais de engenharia. Um dos critérios que pode ser utilizado objetivamente para se garantir a escolha do vencedor é o critério da técnica e do preço. É um dos. Tem mais? Tem. Próximo, 88. De acordo com a lei, a concorrência, a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço. Pode ser o menor preço? Pode. Pode ser a melhor técnica e preço? Pode. Nós temos vários critérios de julgamento da modalidade concorrência. 89. De acordo com a Lei 14.133, a concorrência, a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser a melhor técnica ou conteúdo artístico. Verdade, aqui ele diz, ó, melhor técnica ou conteúdo artístico. Eu tenho vários critérios de julgamento. Menor preço, técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico. Próximo. De acordo com a página Marlice, Ah, desculpa, meu amor. Você pode voltar? Questão 90? posso, de acordo com a Lei 14.133, a concorrência, a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser o menor retorno econômico. Menor retorno econômico. Será que eu vou abrir um procedimento licitatório para que alguém me dê o menor retorno econômico, gente? Claro que não. É o maior retorno econômico. Não faz sentido, né? Vai lá, 91. Diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. É a nova modalidade trazida pela nova lei de licitação, o diálogo competitivo. Eu vou utilizar essa modalidade de licitação para contratar obras, serviços e compras, em que a administração vai realizar diálogos com os licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos. O intuito é desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. E deve os licitantes, depois desse diálogo, apresentar uma proposta final para a administração pública. Próxima, questão 92. De acordo com o disposto na Lei 14.133, o pregão é modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Certo ou errado? Certíssimo. Pregão, modalidade de licitação obrigatória, quando eu quiser adquirir bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento pode ser o menor preço ou o maior desconto. Próxima questão, 93. Vamos até a questão número 100. O município de RLT pretende implantar um sistema de segurança de dados de alta sofisticação para lidar com os recorrentes vazamentos de dados, de que padece, considerando sua peculiar posição geográfica e estratégica na divisa com outro país. Pretende-se que o novo sistema atenda a essas necessidades especiais de gestão pública com técnicas customizadas, que até o presente momento o município de RLT não consegue especificar. Considerando essa narrativa e a incidência da Lei 14.133, a forma de contratação pública que melhor atende às finanças públicas e é juridicamente viável é a licitação
na modalidade diálogo competitivo, devendo-se observar, dentre outros requisitos, a necessária publicação do edital com as necessidades e exigências dispostas na narrativa. Olha o que ele diz aqui. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica. Vamos guardar isso aqui. Diálogo competitivo eu uso quando eu quiser contratar inovação tecnológica ou técnica. Próxima questão, 9.4. Continue. A Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitações e contratação para a administração pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal, sendo conhecida como a nova Lei de Licitações. De acordo com a disciplina por ela estabelecida, são modalidades licitatórias: concorrência, diálogo competitivo, leilão, pregão e concurso. Sim. Olha lá, para os fins dessa lei, considera-se concorrência, modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Os critérios de julgamento da concorrência são, relembrando, menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. O concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será a melhor técnica ou o melhor conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. O leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a que for oferecido o maior lance. Pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Diálogo competitivo, modalidade de licitação para contratação de obra, serviço e compra, em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. 95. Quem é que pode continuar para mim? Rapidinho, vamos lá? Entre as inovações introduzidas pela Lei 14.133, relativamente ao regime jurídico de licitações e contratações públicas, destaca-se o denominado diálogo competitivo, que constitui modalidade licitatória que contempla uma fase de diálogo com os potenciais interessados, após a publicação do edital, na qual são apresentadas soluções técnicas para atender às necessidades da administração. Verdade. O que é o diálogo competitivo? Modalidade de licitação para contratação de obra, serviço e compra, em que a administração realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar uma proposta final após o encerramento dos diálogos. 9.6. Acerca do processo licitatório da Lei 14.133, um dos seus objetivos é assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, exceto no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Falso, inclusive, né? Olha lá, o processo licitatório tem por objetivo assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Eu não quero uma caneta que vai durar uma semana, né? Próxima questão, 9.7. Um dos objetivos do processo licitatório é assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Verdadeiro, artigo 11. 9.8. Um dos seus princípios é evitar contratações com sobrepreço ou com preços inexequíveis na execução dos contratos. Falso, objetivos. São objetivos, olha lá. Um dos seus objetivos é
evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Objetivos. 9.9. De acordo com a 1433, sobre objetivos expressos para o processo licitatório, é correto afirmar que evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos é um dos objetivos do processo licitatório. Verdade. O processo licitatório tem por objetivos evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Última questão da aula de hoje, questão número 100. O processo licitatório também tem como objetivo evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos, além de incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Olha lá, o processo licitatório tem por objetivos evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e também superfaturamento na execução dos contratos. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Vencemos já 100 questões de licitação. Nós só temos mais 300 para a gente fazer, viu, gente? Mas a gente vai vencendo dia a dia. A gente se comunica no grupo, tá bom? Um beijo, pessoal. Até mais.